Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de O Raio Acertou e o nosso episódio de hoje, desta semana, tem um cheirinho de Brasil, né? Então, recentemente, as séries Tremembé, A Prisão dos Famosos e Os Donos do Jogo, lançadas recentemente nos serviços de streaming, estiveram e ainda estão no top 1 das séries mais assistidas das plataformas digitais. A Tremembé foi lançada pela Prime Video, está em primeiro lugar da série brasileira mais assistida, e Os Donos do Jogo também explodiu dos recordes na plataforma da Netflix. O nosso programa desta semana, desta sexta-feira, vai falar um pouquinho do sucesso, do roteiro, da narrativa que foi escolhida para contar ambas as histórias. Não se assustem, porque são duas produções bem distintas uma da outra, né? Enquanto Os Donos do Jogo é ambientada no Rio de Janeiro e conta a trajetória, a jornada do jogo de bicho, das maquininhas, né? E por aí vai afora, né? E de organizações criminosas, Tremembé se aproxima um pouquinho do gênero do True Crime. Daqui a pouquinho a gente vai perceber que não é tão o True Crime assim, mas ela vai nos levar para o município de Tremembé, da região metropolitana de São Paulo. Então, são dois municípios diferentes, dois estados diferentes, narrativas diferentes, mas elas estão juntas no programa de hoje por conta do sucesso nacional e porque elas provocam tanto interesse por parte do público. O Raio Acertou dessa semana traz estas duas narrativas para entendermos um pouquinho onde o raio acerta. Logicamente, ele acerta onde falta humanidade. Esse é o nosso slogan. E o Brasil recentemente tem assistido uma série de operações violentas e criminosas nas favelas do Rio de Janeiro, em algumas regiões e municípios do estado de Fortaleza, que tem chocado o país. Essa narrativa real e concreta, ela pode ser um pouquinho visualizada no que nós vamos comentar daqui a pouquinho, nessas duas produções televisivas feitas para o stream, mas que refletem muito essa sociedade que estamos vivendo hoje. Vem com a gente para o episódio desta semana, vem com a gente comentar um pouquinho e deixar também a sua opinião sobre o que você achou de Tremembé e Os Donos do Jogo. Vamos começar por Os Donos do Jogo, porque ela foi lançada primeiro, né? Tremembé chegou logo depois, mas as duas estão ali na mesma semana de lançamento. Vamos lá. Os Donos do Jogo, né? Deixa eu ver onde que está o roteiro. Ah, tá aqui. Os Donos do Jogo, ela é uma série que vai tocar numa ferida social e bastante perigosa, que é a política proibida dos jogos de bicho, né? Dos caça-níqueis, das maquininhas e aquela cultura dos cassinos, né? Que são permitidos em Las Vegas e algumas outras regiões do mundo, mas no Brasil essa prática é proibida. Então, os donos do jogo vai aproveitar dessa realidade concreta e vai colocar um pouquinho de elementos fictícios para contar uma história sobre corrupção, lavagem de dinheiro e, sobretudo, sobre uma criminalidade bem organizada que tem o poder de controlar tudo e qualquer esfera social, inclusive a esfera religiosa. A história de Os Donos do Jogo foi criada por Heitor Dalia. Heitor Dalia, ele é um cineasta brasileiro já bem conhecido, né, no nicho. E ele vai contar com um time muito competente e estrelar de roteiristas e também de artistas
que vão nos ajudar a amarrar e a costurar as tramas e as subtramas dessa história. Só para vocês terem uma noção, os donos do jogo contam com André Lamoglia, que esteve em Elite, o Xamã, né, que vocês estão vendo ele em Três Graças, na novela das 9 da Rede Globo, que inclusive está sendo muito bem elogiado por sua atuação. E eu digo para vocês com toda certeza que a qualidade de atuação dele da novela está tão boa quanto a qualidade de atuação dele na primeira temporada de Os Donos do Jogo, e Juliana Paz. Então, Xamã, Juliana Paz e o André Lamoglia, eles são meio que um trio de protagonistas que praticamente nos conduzem nos 8 episódios da primeira temporada. A Juliana Paz, a sua personagem, ela parece um pouquinho mais discreta no início da temporada, né, com menos aparições, mas ela vai ganhando relevância e importância narrativa até se tornar o núcleo central de tudo o que acontece. Além desse trio de protagonistas, a gente vai contar com Stepan Essessian, a Mel Maia, que está sendo muito bem elogiada nas redes sociais por sua atuação, Otávio Miller, Chico Dias, a Júlia Buscácio, o Adriano Garibe, Igor Fernandes, Henrique Barreira e muito mais. Os Donos do Jogo termina a primeira temporada nos deixando aquela sensação de que nós queremos ver mais dessa história. E é muito bom, gente, é muito bom quando a gente está diante de um filme ou de uma série, ou até mesmo de uma novela, que aquela história termina deixando aquele gostinho de, poxa, eu queria ver aonde que isso iria chegar. Os Donos do Jogo é aquela história que o Dalia cria e que cria pensando no que mais ela pode te contar, no que mais ela pode te revelar, né? Você percebe que a história tem potencial para seguir em frente. O Heitor Dalia, gente, ele também produziu e dirigiu o DNA do Crime, que já está na sua segunda temporada. Inclusive, eu preciso assistir a segunda. Mas a primeira está um primor. DNA do Crime está assim na mesma linha narrativa de Tremembé e Os Donos do Jogo. A gente poderia até fazer aqui um combo com esse trio, mas aí seria muita coisa para a gente comentar, né? Mas voltando aos Donos do Jogo, nós vamos ver um jogo de interesse, de poder e de política, sobretudo política econômica, que vai mexer com 2 núcleos familiares. A família do André Lamoglia, daqui a pouquinho eu vou ver aqui qual que é o nome do personagem dele, e a família da personagem da Mel Maia. Só para vocês terem uma noção, a irmã da Mel Maia se casa com o personagem do Xamã. Esse casamento, ele é quase que um casamento encomendado e por interesse político partidário. Porque o Xamã ele vai herdar não só a herança, mas o posto na cúpula criminosa que o pai da sua esposa comanda, né? Então, assim, é uma família que mantém o poder nas mãos. Gente, e isso eu não estou dizendo apenas de favelas, não, de lugares afastados, não. Praticamente, essa cúpula de criminosos que aparecem em Os Donos do Jogo é a principal controladora de todos os negócios e transações comerciais do Rio de Janeiro. Claro, tem incidência maior em locais mais remotos, né, como as maquininhas de caça-níquel, os joguinhos que arrecadam dinheiro. Inclusive o personagem do André Lamoglia, ele tem assim a missão de atualizar a estrutura de apostas, né? O André, ele já tem, o seu personagem, ele já apresenta assim, uma visão de futuro mais tecnológico, já insere o esquema das maquininhas e cartões de crédito. Eu acredito que a série vai avançar para aquelas transações via Pix, né? Porque ela já foi renovada para a segunda temporada. Mas enquanto isso não chega, nós vamos vendo como que vai sendo costurada aquela relação corrupta que acontece em plena luz do dia e que parece ser muito comum, tanto pela sociedade quanto a comunidade que assiste.
Como eu disse no início do episódio, nós temos assistido no Brasil recentemente algumas chacinas que são sempre violentas, né? É até um pleonasmo eu falar chacina violenta, porque sempre são, mas que são ações violentas comandadas por policiais que vão à caça. É como se fosse uma caça aos vilões da história, em que nós vemos assim muita morte acontecendo. Quando esses episódios acontecem na história, né, nós tivemos há alguns anos a chacina no Morro do Alemão, que aquilo marcou uma geração, né, negativa e tristemente, né? E agora, neste ano, a gente acompanha essa ação violenta entre policiais e agentes do crime por luta e disputa de poder. Infelizmente, existem grandes organizações criminosas que têm todo um poder na mão. O que a série Os Donos do Jogo nos ensina? Ela nos ensina que a violência ela não está sendo dirigida e comandada apenas por parte de pessoas que entraram nessa vida com menos questões de sobrevivência. Não. Ela é uma trama social que envolve políticos, envolve até mesmo os seguranças e policiais, ou seja, aqueles que entram na esfera pública da sociedade com a missão de ser a nossa segurança, com a missão de salvaguardar o país, se deixam corromper pelo sistema criminoso que existe nas comunidades do Brasil, vamos dizer assim. Então, envolve políticos, policiais, advogados, às vezes até médicos da área da saúde, né? O mercado de apostas que aparece na narrativa de Os Donos do Jogo é um mercado bilionário. Quem é pobre não entra. Então, são só empresários de grandes empresas que usam este mecanismo para enriquecer. E eles enriquecem tirando daquele que não tem, né? Fazendo com que o pobre se endivide, né? Acabe sendo consumido pelo vício das apostas, né? E aí pode levar até mesmo a um suicídio, né? A gente pode citar isso, por que não, né? Então isso é o que os donos do jogo nos ensinam. Quero, antes de passar para Tremembé, deixar aqui um grande destaque para o Lamoglia e para Juliana Paz, porque o final da segunda temporada deixa um gancho, o final da primeira temporada, já estou lá na segunda, gente. O final da primeira temporada deixa um gancho envolvendo o personagem desses dois para o próximo ano, né? A gente não sabe quando vai chegar os novos episódios, essa data não foi divulgada ainda, a Netflix só divulgou a renovação da nova temporada. Essa renovação veio devido ao grande sucesso, né? E a série é muito bem produzida, é muito bem roteirizada, tem uma trilha sonora impecável, não melhor que Tremembé, a gente já vai falar da trilha sonora de lá, que eu acho ela a trilha sonora da série de Tremembé é uma carta de amor às músicas brasileiras, né? Vocês vão entender isso daqui a pouco, né? Mas terminando, de fato, de amarrar essas questões aqui dos donos do jogo, a Juliana Paz, ela já é uma atriz que já se mostrou que ela sabe fazer muito mais do que novelas. A gente teve uma grande surpresa com ela em Pedaço de Mim, também da Netflix, que tem uma temporada só, não sei se vai continuar, mas ela foi impecável, né? Ela tem Vidas Bandidas pelo Disney Plus, que está nessa mesma linha de drama e suspense e ação, né? E o André Lamoglia, ele mostrou a que veio, né? Nós vemos ele muito apagadinho em Elite, muito reduzido a uma narrativa pobre, mas quando ele chega em Os Donos do Jogo e contracena com esse time brasileiro impecável, o André Lamoglia, ele mostra que pode muito mais. Então, assim, é um jovem ator que eu acredito que pode ganhar os holofotes hollywoodianos.
Falando de Tremembé, agora nós vamos para lá. Tremembé já vai mexer um pouquinho mais em questões problemáticas, né? Vamos começar assim. Eu não classifico Tremembé como uma série que lida com o True Crime. Sobre o True Crime, nós temos um episódio sobre isso da primeira temporada, que eu até ouvi antes de gravar este episódio. Mas nós vamos ter, nesta temporada, nos episódios seguintes, um episódio voltado para o Ryan Murphy e a sua antologia Monstros da Netflix. Lá sim é True Crime. Mas por que Tremembé não é um True Crime? Essa é a minha opinião de crítico de cinema. O True Crime, ele não lida com a não ficção. Ele só lida com o real, com histórias verdadeiras que de fato aconteceu, os crimes reais. Tá bom, os personagens de Tremembé são personagens reais, que realizaram crimes reais, crimes violentos, alguns deles inclusive. Contudo, a série, quando ela é escrita, eu nem sei se eu coloquei aqui quem é que produziu, quem é que escreveu, a Vera Egito. Quando a Vera Egito se dispõe a criar Tremembé, a prisão dos famosos, ela não está preocupada nos crimes que aqueles personagens cometeram. Eles aparecem, mas aparecem como uma forma de contexto, uma base, né? Por exemplo, nós temos Elise Matsunaga, Suzanne von Richthofen, os irmãos Christian e Daniel Pravinhos, Alexandre Nardoni e sua esposa Ana Carolina Jatobá, o ginecologista Dr. Roger Abdelmassi, que nome difícil de falar, gente, né? E alguns outros que vão aparecendo nos episódios. Detalhe, a primeira temporada tem só 5 episódios, e 5 episódios curtinhos. Já os donos do jogo tá naquela classificação de 8 episódios de mais de 1 hora cada um, né? Então, esses são os personagens que aparecem em Tremembé. Eles realizaram crimes, né? Eles praticaram atos de violência que os levou a tomar grande pena, né? Encarcerados. 30, 20, 50 anos de prisão, alguns deles, né? Mas a Vera Egito, ao escrever o roteiro da série, ela faz com que os atos criminosos deles tornem apenas uma base de contextualização para que o telespectador saiba o motivo pelo qual eles foram parar em Tremembé. Lembrando, gente, que Tremembé é o nome de um município da região metropolitana de São Paulo. É uma cidade bonita, turística, né? Mas o que a tornou famosa foi o presídio, que também ganha o nome, o Presídio de Tremembé, popularmente conhecido como a prisão dos famosos, porque era para onde era levado, né, as pessoas famosas, né? Inclusive o Lula teve passagem por lá, né? Inclusive. E por causa disso dizem que é um sistema prisional altamente qualificado e elogiado, sobretudo internacionalmente, por obter a melhor política para um encarcerado que existe no mundo. Não sabemos até em que ponto isso é positivo. Mas voltando ao gênero de Tremembé, Tremembé é mais uma revista de fofocas do que uma série True Crime. Desculpa se nessa minha fala eu estiver demonstrando uma diminuição na qualidade narrativa da série, mas não é isso. Tremembé é excelente. É muito boa do ponto de vista narrativo, do ponto de vista de produção, trilha sonora, fotografia e atuação. Gente, a Marina Rui Barbosa como Suzanne von Richthofen, ela está um espetáculo. Quem faz a Elise Matsunaga é a Carol Garcia. Gente, que primor de atuação. A Bianca Comparato é a Carolina Jatobá, a casada com o Nardoni, que também é outro espetáculo de atuação. Gente, também ainda temos Kelner Macedo, Felipe Simas, Lucas Oradovski, quem faz o médico, não sei se eu pus aqui o nome, entre outros que vão aparecendo na narrativa.
todas as atuações estão impecáveis. E por isso que o título do nosso artigo sobre Tremembé é Tremembé peca pelo deboche, mas atrai pelas excelentes atuações. Infelizmente, Tremembé cai numa narrativa sensacionalista, porque ela acaba explorando demasiadamente exagerado as relações desses prisioneiros em Tremembé. Por isso que ela peca pelo deboche. Ela debocha das ações violentas de cada personagem. O que nós assistimos em Tremembé? Assistimos os relacionamentos. Como que esses prisioneiros lidam com o dia a dia dentro da prisão. E como que eles vão conquistando a liberdade provisória, a oportunidade de estudar, né? Muitos desses prisioneiros, a Suzane, por exemplo, ela fez faculdade enquanto estava em regime fechado, né? Nem em regime aberto ela chegou a estar para ter o privilégio de estudar. Isso foi antes, né? E depois ela foi conquistando a liberdade. Então, Tremembé não é um true crime, né? E, como eu disse para vocês, ela é um elogio à música do Brasil, né? Músicas que vão desde Corpo Sensual com Pablo Vittar, Corpo Fechado com Gabi Amarantos e Johnny Rocker, até termos Rita Lee, Ana Canas, Gilberto Gil, tudo, né, impecavelmente construído e colocado no lugar e nas cenas certos para poder nos ajudar a entrar na dinâmica da história. Então, gente, no episódio de hoje, quando a gente traz Tremembé e os donos do jogo na mesma conversa, não é com a tentativa de aproximar as duas narrativas. Muito pelo contrário, são narrativas completamente diferentes. Mas as duas estão nos ajudando a entender, a compreender e até mesmo a refletir a respeito da realidade violenta e perigosa que estamos, e triste, né? Que estamos vivendo no Brasil atualmente, né? Só para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui no roteiro da chacina que teve agora recente no Rio de Janeiro, né? As operações que aconteceram no Carandiru, no Jacarezinho, né? O governo do Rio já notificou em algumas portais de notícias 120 mortos, entre eles policiais, jovens das comunidades, famílias, né? É uma operação que se estendeu até São Paulo, Salvador e em Fortaleza, né? Isso vai mostrando para vocês como que o elo que liga a violência do Brasil é muito bem organizado, né? Isso não é motivo de orgulho. Quando a gente fala o crime organizado, o adjetivo organização não é um adjetivo de orgulho, mas é algo que a gente precisa se preocupar, né, mais, pensar mais, né, e tentar, assim, descobrir como que nós podemos ser um pouco mais humanos nessas realidades onde o raio acerta, né, nessas realidades onde falta humanidade. Quando eu falo raio, gente, não é o raio time policial, não, tá? Existe um grupo de polícias que se chama raio. Não é esse raio que eu estou falando, não. O raio é metáfora aqui do nome do nosso podcast, viu? Tem inspiração literária. Então, nós vamos assistindo no decorrer dos anos, nós tivemos chacinas em 2023, em 2021, em 2019, a de 2015, a de 2006 e 2007, que foi uma das que mais nos marcou, que pegou o Complexo do Alemão, né? A do Morro do Vidigal também, em 2003. Ações de violência que vão sendo alimentadas por uma ausência de paz preocupante, né? Nós estamos vivendo um tempo brasileiro e social em que nós precisamos repensar e criar oportunidades
de promover a paz entre nós. Hoje em dia, os seres humanos, eu vou falar diretamente assim, os brasileiros estão vivendo com os sentimentos muito à flor da pele, eles estão muito inflamados. As pessoas hoje são pessoas inflamadas. O que é uma inflamação, né? Uma inflamação é um machucado que se irrita, gera um líquido, um pulso, que qualquer coisinha estoura. Nós estamos assim, nós somos esses machucados, completamente inflamados, que qualquer gesto, que qualquer olhada, que qualquer toque, a gente explode, saca uma arma e quer acabar com a vida de alguém. O raio acerta onde falta humanidade. E talvez as nossas comunidades estão muito carentes de gestos de humanidades, né? Querido telespectador, você ouvinte, você que nos assistiu pelo canal do YouTube ou você que nos ouviu pelo Spotify, não importa o jeito, não importa o formato que te agrade, o importante é que você possa se conectar conosco e nos ajudar a pensar em possíveis caminhos de saída para essa realidade que nós estamos vivendo. Vamos ficando por aqui, encerrando esse nosso bate-papo. Se você tiver o desejo de assistir Tremembé ou Os Donos do Jogo, vá assistir, vá conferir. São duas produções nacionais brasileiras impecáveis, muito bem feitas, com uma qualidade de produção que merece a nossa atenção. Mas cuide do seu ponto de vista, né? Como eu disse, Tremembé não trata da realidade como ela é. Ela pega os fatos reais e coloca ali uma história romantizada, né, para poder agradar um determinado nicho de público. Já Os Donos do Jogo não se baseia em nenhuma história real, mas pega realidades concretas como são os jogos de bicho e tenta nos mostrar o que está por trás de uma maquininha de apostas, né, que guarda e que esconde um grande sistema de lavagem de dinheiro e de corrupção. A gente se vê semana que vem. Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do Projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz. Apresentação e roteiro de Dione Afonso. O raio acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.